Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje falarei um pouco sobre o porquê de eu gostar tanto dos fundos imobiliários. Primeiramente, você precisa entender que investir em fundos imobiliários é investir em renda variável. Portanto, tem os seus riscos, como qualquer outro investimento de renda variável. Porém, ainda não é da classe dos mais arriscados, digamos assim. Suas cotações, por exemplo, não oscilam nem metade do que o quanto oscilam as ações, por exemplo. E outra, estatisticamente, as empresas têm uma maior chance de falir do que os fundos imobiliários. Pode até acontecer, mas é muito pouco provável. Eu, por exemplo, até o momento não vi nenhum fundo falir. Até aí já é algo bem positivo. A segurança do investimento. Outro ponto muito positivo é referente às análises. Você não precisa ser nenhum expert no assunto ou ter tanto conhecimento assim sobre fundos imobiliários para fazer uma análise, o que também já descomplica um monte começar a investir nesse segmento. E também contamos com excelentes sites para fazermos essas análises de forma gratuita. Vou te mostrar alguns deles na tela do computador. Bom, o primeiro site é o Fundamentos. É um site bem interessante, também focado em FIIs. Aqui, digitamos o ativo e ele te fornece uma série de informações relevantes, como a cotação atual, a mínima em 52 semanas, a máxima, então você já pode ter uma boa média olhando esses dois indicadores. Você pode ver as oscilações já segmentado por dia, mês, anos, a receita dele, o PVP se está baixo ou se está caro, a média do dividendo dos últimos 12 meses. Aqui embaixo a composição dos ativos, como ele é um fundo de shopping, são salas comerciais, FIIs, alguma coisa em CRI, que é papel, e caixa. Então, algo bem intuitivo e fácil de analisar. O segundo site também é muito interessante, que eu gosto muito também, é o Clube do FII, também focado em fundos imobiliários. Digitamos os ativos, rapidamente ele te traz as informações mais relevantes já de cara. É a descrição, aqui ele já te fala o segmento, shopping, varejo, a data IPO, que foi quando esse fundo imobiliário foi lançado no mercado, então em 2007. Olha, esse fundo tem bastante tempo. Lembram que eu mencionei sobre os fundos imobiliários serem consistentes e que não são tão simples assim de falir? O valor que ele foi lançado nessa data, com valor de R$100 por cota. Aqui também ele te dá uma média de score dos próprios usuários do site. E este é um indicador muito interessante para este site, pois os seus usuários são bem ativos. E essa é a parte que eu acho mais interessante do site. Se você rolar aqui para baixo, você tem acesso a várias informações relevantes e que também se torna um lugar muito bom para tirar dúvidas, pois os membros desse site são bem ativos e estão sempre prontos para ajudar. E muitas vezes, só lendo o próprio fórum, essas perguntas e as respostas, você já consegue tirar muitas dúvidas sobre o fundo que você está pesquisando e assim fazer a sua gestão sobre determinado fundo. Bom, retornando aqui então, outro fator que eu considero muito positivo, muito bom, é a questão dos proventos, dividendos, que são pagos de forma mensal, e o que é muito bacana. Então ter aquela previsibilidade de saber que todos os meses vão cair aqueles rendimentos na sua conta. Isso é muito bom, diferente do que ocorre nas ações, por exemplo, em que a maioria não paga mensalmente. Então este fator é bem interessante para quem está também iniciando, pois pensa comigo, temos aquela pessoa que nunca investiu, decide começar a investir, mas começa pelas ações e compra uma Sanepar da vida, por exemplo, que paga dividendos uma vez ao ano. Lembrando, não estou falando mal desta empresa, eu tenho Sanepar na minha carteira. Seguimos. Mas aí a pessoa investe em janeiro, por exemplo, e vai receber os seus primeiros dividendos somente em junho, 6 meses depois. E por consequência, isso pode acabar desmotivando aquela pessoa que está iniciando. Com os fundos imobiliários já é um pouco diferente. Você compra determinado FII e dependendo até da data em que você o comprou, no final daquele mesmo mês você já está apto a receber os primeiros proventos. E desta forma, você já sente o que é receber os primeiros proventos, dividendos, mesmo que com um valor menor. E desta forma, você já começa a sua gestão de reinvestimento desses proventos, dividendos. Logo, esta pessoa que comprou o fundo imobiliário já vai estar com um perfil mais avançado de investimento do que aquela pessoa que comprou apenas a Sanepar e ainda não recebeu seus dividendos. E por consequência, ainda não sabe o que irá fazer com esses dividendos que ainda não recebeu. Mas um detalhe importante, você não precisa começar investindo tudo nos fundos imobiliários. O mais importante
é ter uma carteira balanceada, mas também não os deixar de fora, pois eles ajudam muito quem está iniciando, como eu acabei de mencionar. O progresso para quem está iniciando ocorre de forma muito mais rápida e efetiva. Na minha carteira, por exemplo, eu tenho mais de 70% em fundos imobiliários, mas não significa que vai ser sempre assim. Porém, esta renda mensal que eu recebo deles todos os meses e é previsível, com esses proventos eu consigo aos poucos ir montando outras posições nas ações, por exemplo. Ou se fosse ao contrário, por exemplo, eu não tivesse os fundos imobiliários na minha carteira, talvez levaria mais tempo para montar novas posições ou aproveitar boas oportunidades em meses que eu não receberia nada das ações, por exemplo, como foi o caso do mês de outubro, em que eu recebi 0 dividendos provenientes das ações. E um último detalhe ainda, os proventos recebidos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, ou seja, todo aquele dinheiro que pingou na sua conta proveniente dos fundos são isentos de imposto de renda, são seus, o que também é um outro ponto muito positivo. Bom, esse foi um breve resumo do porquê eu gosto tanto dos fundos imobiliários. E eles tiveram um papel fundamental no meu desenvolvimento como investidor. Me ajudaram a dar os primeiros passos. E eu espero que essas dicas que eu passei aqui também ajudem você. E lembrando, se eu te agreguei em alguma informação ou conhecimento, considere deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!